A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é Clélia Damasceno e hoje eu quero compartilhar com vocês uma meditação no livro de Jó, capítulo 15, o verso de número 31, que diz assim: Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. E eu gosto muito desse texto e quero compartilhar com vocês o motivo, né? O primeiro motivo pelo qual o Senhor fala muito comigo nesse texto é porque ele sempre me remete à ideia da lei da retribuição. Aquilo que você planta, você vai colher. E a segunda coisa importante que me faz gostar muito desse texto é que ele traz um princípio básico na hora de tomar as suas decisões, na hora de guiar a sua vida, na hora de ser conduzido, né? Qual que é o padrão que você usa para tomar as suas decisões? É um padrão considerado como vaidade, ou seja, aquilo que é vazio, aquilo que não vai te trazer frutos eternos, aquilo que não vai te produzir, né, frutos saudáveis, mas que, tendo em vista tudo que se está vivendo, você pensa que é o melhor para você? Ou o padrão das suas decisões é com base nos valores divinos? Então, muitas vezes nós temos uma tendência de guiar as nossas decisões com base na vaidade, naquilo que é belo, naquilo que é passageiro, talvez naquilo que vai trazer um glamour, naquilo que vai nos proporcionar uma alegria momentânea. E pensando sobre isso, sabe, eu queria compartilhar aqui, quase que como um desabafo mesmo, o quanto nós estamos distantes de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que as notícias vão chegando e a gente vai ficando estarrecido com o nível da facilidade que o inimigo tem encontrado para enganar os próprios crentes, né? Para trazer coisas tão terríveis sobre os próprios cristãos. E eu fiquei me perguntando, mas Deus, como que as coisas chegaram nesse ponto? Como que essa pessoa não está percebendo o óbvio? Como que as coisas estão tão difíceis? Como que coisas tão pequenas têm destruído vidas, amarrado pessoas, né? Você começa a se questionar tanto, falando, meu Jesus, o que está acontecendo? E o Senhor me trouxe ao meu coração, me trouxe à mente a questão de hoje nós temos buscado um relacionamento superficial com Deus. É um relacionamento em que nós não vamos sair da nossa zona de conforto, aonde nós não precisamos fazer muita coisa. Nós lemos um versículo, a gente faz 10 minutos de oração e a gente acha que tá tudo bem, né? Quantas vezes você vê pessoas impostando a voz para querer parecer ser mais espiritual, parecer ter uma autoridade divina sobre ela. Mas quando você vê, a vida daquela própria pessoa é vaidade, é um vazio. Eu fiquei me perguntando ultimamente, com tantas experiências que eu vivi, eu falei, Jesus, o que está acontecendo conosco? E à medida que nós formos permitindo viver uma vida de superficialidade com Deus, vocês podem ter certeza que aquele campo que era para estar preenchido pelo Senhor e não está, por conta dessa nossa negligência com relação à profundidade que Deus exige de nós, você pode ter certeza está sendo preenchida pelo inimigo. E as pessoas, elas chegam num ponto que elas enganam-se a si mesmas, assim como diz o texto. Elas estão enganadas. Elas não querem saber, elas não querem aceitar que elas vivem uma vida miserável diante de Deus. Elas não conseguem aceitar
que elas não têm aquilo que elas dizem que têm. Então elas enganam-se a si mesmo. E na verdade, o que tem acontecido é que o inimigo as tem enganado. Mas num nível que às vezes eu fico chocada. Mas eu me choco demais. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Como que pode? Aonde está a luz nisso tudo? Aonde nós vamos parar? Onde isso tudo vai parar? E o Senhor sempre me lembra. Não permita que a vaidade te engane. Não permita que as coisas belas deste mundo venham ofuscar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo diante de Deus. Aquilo que verdadeiramente vai trazer luz para a sua vida. Aquilo que vai abrir os seus olhos. Aquilo que vai te dar entendimento da realidade. Aquilo que vai te trazer discernimento e visão espiritual. Não é somente falar bonito, ou ter fotos bonitas, ou portar uma carteirinha de membro, ou dizer que nasceu na igreja. O que vai te trazer vida é a presença dele, e é sobre ela que nós temos transigido. E é por isso que muitos acreditam que tem, mas não tem mais, porque plantaram vaidade. E a sua recompensa tem sido essa. A vaidade, o engano, a mentira, a fraude, a maldição, uma vida infeliz, uma vida invejosa, uma vida difamadora, porque não tem mais a presença de Deus. Então elas acreditam que elas ocultam de Deus, assim como elas ocultam dos homens o seu interior, que muitas vezes está imundo. Gente, eu nunca vi tanta inveja, tanta maldade dentro da igreja como eu tenho visto nos últimos dias. Tantas difamações, tantas calúnias, tanta coisa que eu tenho ficado cada vez mais escandalizada. E é porque o homem já não tem mais a presença que refreia a maldade interior dele. E ele acha que ele está enganando. Ele pode estar enganando o seu próximo, mas aqueles que têm um compromisso verdadeiro com Deus, eles não ficam enganados. Aqueles que Deus tem um propósito, que são sinceros diante de Deus, Deus tem um compromisso, porque Deus é a verdade. E Ele tem um compromisso de que os seus andem em luz, de que os seus saibam com quem eles estão lidando. Quantas vezes todo mundo diz, o fulano é uma bênção. E você pensa, gente, eu devo estar doida, porque não é isso que Deus está me revelando. Não é isso que Deus está falando comigo. Mas é porque as pessoas preferiram enganar a si mesmas. E neste dia, eu quero te conclamar a fazer uma autoanálise de si mesmo. Uma autoanálise do tipo de relacionamento que você tem com Deus. Uma análise do seu interior, do seu coração, dos padrões que têm movido a sua vida religiosa, a sua vida de fé, a sua adoração. Meu Deus, irmãos, não adianta, não dá para viver uma vida superficial, não dá para achar que a profecia, que os mistérios de Deus, que coisas profundas são só para alguns escolhidos especificamente. Todos nós fomos chamados para ser vasos de barro. Todos nós fomos chamados para produzir frutos. E saiba, aonde não há Deus, há a presença do inimigo. Então, que você possa meditar, não só no nível de espiritualidade que você vive, mas no nível de espiritualidade que as pessoas que estão ao seu redor e que te influenciam vivem. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E foi por isso que Neemias disse, olha, se afastem das mulheres estrangeiras, porque o pecado contamina aqueles que estão ao seu redor.
o pecado daquele que está ao seu redor, que você permite que influencie a sua vida, uma hora pode te destruir. Então busque resguardar a sua intimidade, a sua comunhão, a sua profundidade com Deus. Não fique protegendo pecados de estimação no seu interior, no seu coração. Confronte-se a si mesmo. Não ache que a sua maldade passa despercebida aos olhos de Deus. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, hoje e sempre. Amém.